caso super interessante aqui para o mundo condominial, a câmera indiscreta, aquela câmera que o condomínio, olha o absurdo, você já pensou nisso aí, Janunes? O próprio condomínio estava usando as imagens colocadas de frente para a varanda do morador. E pode isso? E quem vai responder isso para a gente aqui é a doutora Priscila Felsenburg, aqui de Brasília, que é advogada condominialista, membro da ANACOM. A pessoa faz um trabalho maravilhoso, é instituição carente, é palestra, é curso, mais de 100 condomínios atendidos no Distrito Federal, condomínio horizontal, vertical, regularização, é uma máquina, essa mulher é uma máquina. Doutora, me conta aí, como é que tá, tudo bem? Diógenes, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com você, é uma imensa gratidão fazer parte aqui desse momento, para que a gente possa discutir sobre direito condominial e falar. Quem deu esse nome aí para esse caso foi o Diógenes, discreta. Eu que batizei, conheceu, né? O nosso cliente lá esse final de semana. Conheci, cara inteligentíssimo, próximo, né? Foi gestor do Banco do Brasil. Gestor do Banco do Brasil, mas está bem abalado com a situação, a gente vai discorrer, vai falar bastante. Mas todo mundo fica, a câmera estava na varanda dele? Não, o que acontecia, Diógenes? Como é que era isso? Ele mora no 26º andar, existia uma câmera instalada no 3º andar dentro de uma unidade. Preste atenção. Ele mora no 20º. Ele mora no 16º. Vamos entender o caso. Só para lembrar o pessoal aqui, né, Genunes, que você pode participar ao vivo pelo número 3022-9870. Via WhatsApp, você sintoniza com a rádio 99,7 FM pelo aplicativo Rede Sara Brasil FM. Sua pergunta pode ser premiada e a gente vai sortear daqui a pouco 2 ingressos para o Na Praia Brasília. Como é o nome dos meninos? Cleiton e Romário e Felipe Amorim. Felipe Amorim e Cleiton e Romário você vai levar gratuito, mas é só um? É um par. Um par de ingressos. É um par, então, você que está aqui em Brasília que não participa, não vai ganhar o prêmio. Então, manda a sua mensagem aqui que a gente vai entregar esse prêmio para você. Se a sua pergunta for boa, tamo junto, você leva os 2 ingressos aí. Conta para mim, doutora. O cara mora no 20º andar, a câmera estava no 3º. Pronto, vamos lá. Ele mora no 16º andar e a câmera era instalada ali no 3º andar com o foco para o apartamento dele, que ficava ali na cozinha. Não podia nem ficar sem camisa. Não podia nada. E a gente fica imaginando até agora o que foi pego nessa câmera. Porque a gente consegue provar que em janeiro já existia essa câmera. Porque o próprio condomínio utilizou dessa câmera privada de uma unidade para notificá-lo sobre um vapor que havia caído, preste atenção nas falhas, um vapor caído da janela dele. Ele usava uma máquina de vapor para lavar ali os trilhos, né, do alumínio da cozinha. Certo. E aí o condomínio utilizou isso para notificá-lo. Utilizou a câmera privada de uma unidade que ficava com foco para ele. Observação, ele já foi síndico desse condomínio. Olha, né? Só. Que você que está do outro lado está pensando? O condomínio usou uma câmera privada para notificar em papel de gestor a unidade privada. A unidade privada. Mas aí não houve uma invasão, assim, né, total? Total, uma invasão total de privacidade. Né? É um tema que foi bem, que vou dizer assim, ficou muito conhecido aqui em Brasília, é recente, mas é algo que nos choca. A gente fala aqui, né? Repercussão nacional. E você aí no seu condomínio, que você está ouvindo a gente, já passou por câmera indiscreta na sua varanda? Eu sei de um caso em São Paulo que o cara filmava, a mulher trocar de roupa, ele botava a mão com o telefone e ficava filmando. E tem um outro caso também que eu vi, que o cara amarrava o celular numa cordinha. Ele morava no apartamento de cima e sabia quando o pessoal estava namorando, coisa do matrimônio, né? Que é sagrado. E aí o cara botava a câmerazinha para tentar filmar e a mulher pegou. É isso. É tipo isso, né? Foi filmado. Só que tem uma diferença. O que foi filmado? O condomínio autorizou e usou as imagens para notificar o cara. No nosso caso aqui, você está falando? Pronto, existia conivência do condomínio. Porque no outro caso que eu falei, que é um absurdo também, só existia a invasão pelo morador. O morador foi lá com as próprias mãos e quebrou as regras. Nesse caso, o condomínio foi conivente e se aproveitou das imagens. Ainda se aproveitou das imagens. Utilizou, né? Deus. A gente, é um processo que vai dar muito pano para a manga. Eles acabaram de apresentar uma contestação. Como é um processo público, eu posso falar aqui. Qualquer pessoa pode consultar. Não pode dizer os nomes, não é isso? Não posso dizer os Atenção, nomes. você, meu caro síndico, no seu condomínio não pode quebrar a LGPD. Você não pode dizer nome, endereço, o nome do prédio. A gente não vai falar aqui de forma nenhuma. Mas, quando um processo é aberto público, aqueles dados que estão lá podem ser divulgados. Não é isso? Sim.
E aí, o que a gente tem? A gente recebeu, né, antes de vir para cá, eu fiz o dever de casa, pedi o processo na íntegra, e a gente já tem uma contestação lá, que não tem nada a ver com o que a gente está discutindo. Olha Eles só. juntam imagens de garagem, mas o morador estacionava em local inadequado. Isso, Mas assim, a câmera está na varanda. Mas o que tem? Não, qual é o liame ali, né? Gostou dessa aí, da Janone? junção de você permitir que dois moradores, porque a gente não tava, não é a câmera do condomínio que estava filmando um morador de forma de segurança em corredor, não. A gente está falando de uma unidade autônoma, uma unidade no 3º andar, com uma unidade no 16º andar, fazendo a filmagem. É longe. A gente analisou as câmeras. Lembra aquele outro programa de órgãos que a gente teve? A gente analisou essa podcast. câmera. É uma câmera com uma resolução muito, muito boa. Então, qual é a motivação disso ter sido colocado lá? Tanto que a nossa liminar, ela sai em 2 dias. Mas eu fico impressionado com o seguinte. Primeiro, Janone, é longe, né? Sim. Você acha? Bom, do 3º para o 10º, nós temos 7 andares. Tem prédio que não tem 7 andares. A distância é alta. Vamos dizer, a gente coloca aí na engenharia, né? Mais ou menos 3 metros. É do 3º para o 16º. 7 andares. Do 3º para o 16º. Do 3º para o 16º. Não, eu estava achando que era do 3º para o 10º. É do 3º para o 16º. Então a gente tem 13 andares. Tem que ser uma câmera melhor do que a do Juan, não é, Juan? Porque essa aqui grava no estúdio. Para gravar externo e pegar detalhe, tem que ser uma câmera boa. Tá? Eu acho que não foi assim aleatório, isso foi muito aleatório. Preciso, muito pontual, né? Claro que eu acredito, né, e estou no meu papel também de dizer que isso não justifica, era que a câmera ela existia para vigiar o filho da unidade do 3º andar. Mas o filho ia na cozinha do 16º? Cada vez que o processo... justificativa de quem pôs a câmera era a vigilância do próprio filho. Eu estou vigiando meu próprio filho, mas apontando a câmera. E à noite, né, a gente tem as imagens da câmera na noite, o foco dela, ela tem uma luzinha vermelha. E o foco dela era direto no apartamento. Tanto, gente, que isso deu razão para que ele fosse notificado. As câmeras utilizadas para notificar o morador sobre o gás que estava vazando da limpeza da cozinha foi a própria câmera. Então ele tem uma máquina que limpa as esquadrias e eles estavam dizendo que estava soltando o vapor da limpeza, condensando e escorrendo na fachada. Exato, e a prova foi a câmera particular que era para vigiar a criança, né? O que me assusta nesse caso é que, por exemplo, o condomínio não poderia nem permitir que essa câmera fosse desfocada da unidade onde ela para fora, exatamente, para vigiar a criança, na segurança interna do lar, para a área externa, para nenhuma fachada. Mas ele aproveitou disso para notificar. O que a síndico falou? O que no processo, né, gente? A gente acabou, ontem foi apresentada essa contestação. Então, hoje pela manhã, a gente só conseguiu ver imagens. As imagens que trouxeram são de garagem, que é algo que não está sendo discutido, né? Certo. Como fundamento. Porque se ele trouxer a imagem da fachada, ele tem a prova contra si mesmo. Né? Mas tem mais, tá? Eles ainda conseguiram juntar mais imagem da fachada. Eles juntaram mais prova contra eles. A gente tem um clarão, tem mais imagem da fachada. Atenção, você aí que está ouvindo no condomínio. Cuidado, porque você não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Você sim, condomínio, morador, isso é direito universal, né? Agora, se você vai para um processo e você coloca mais alimentação comprovando que você está mais errado, eu acho que o mais correto é você chamar para um acordo. O condomínio queria manter essa câmera, resolveu retirar na hora. Como é que ficou essa parte? O que acontece? Vamos focar aqui uma coisa. A câmera não é do condomínio. Quem teve a liminar, o nosso cliente teve a liminar concedida em 2 dias e quando da citação da moradora que mantinha essa câmera no 3º andar, ela retirou. Sobre multa de R$5 mil por dia. Por dia, meu. E aí, Gino, quer pagar essa multa aí? 5 mil por dia, hein? Se fosse para receber era bom, né? Mas agora para pagar, não sei não, hein, pessoal. E aí, vocês que estão ouvindo a rádio, deixa sua pergunta para o número 3022-9870. Eu já tenho uma pergunta aqui para a doutora. Já tem uma pergunta aí? Fala aí. O ouvinte mandou, vamos ouvir o áudio dele aqui agora. Vamos lá. Bom dia, meu nome é Jucimara. Sou moradora aqui de Águas Lindas. Participei com a doutora do Conecta. E, assim, foi muito bom, muito bacana
né? Só que a gente não conseguiu fazer todas as perguntas, né? E eu gostaria de tirar uma dúvida, né, com ela. Eu gostaria de saber, doutora, quando num condomínio a gente não consegue fazer alteração de valores de taxa, né? E o valor da receita é um valor já baixo, né? Acima do valor para manter um condomínio em dia, né? Nesse caso, a gente tem manutenções, né? Que precisam ser feitas, né? E a receita não cobre. Quem é penalizado nesse caso? Como fazer para ter um valor correto em taxa? Essa é boa, hein? Que a gente consiga manter as despesas, fazer as manutenções do condomínio. Obrigada, viu? Lucimara, eu lembro muito bem dela lá no nosso evento, foi muito participativa. Ela foi no Condo Conecta? Mandar um abraço aqui Conecta. para as empresas que patrocinaram o Condo Conecta lá no Cindy Atacadista, no DF Plaza, no último sábado, um evento fantástico, fizeram até canequinha pra gente, mais né? linda Muito demais legal. da conta. E lá que fica o nosso escritório também. Ah, e lá que fica o seu escritório? Lá que fica o nosso escritório, uma das nossas unidades fica lá. Em Águas Claras, a gente tem outra unidade no Valparaíso e agora na Asa Sul. Acabamos de mudar para lá ontem. Então, a gente tem essas 3 unidades e está desbravando aí o Brasil com direito condominial. Vamos responder aqui lá. a Lucimara, porque depois eu quero dar um break na câmera discreta e saber quem é Priscila Felsenberg. Vamos lá. Lucimara, sua pergunta é muito pertinente. Primeiro, a gente precisa explicar o que é taxa condominial. Exatamente. E para o que é que a taxa condominial serve. Hein? Exato, me ajuda aí. Pode continuar, eu vou ajudar no final. E para que ela serve? E principalmente dizer aqui que o condomínio ele não tem lucro, né? E as pessoas, a gente falou muito disso, que as pessoas precisam ter consciência de por que estão morando em condomínio. Elas procuram segurança, bem-estar. Então, essa contribuição, gente, ela não é facultativa. Ela é obrigatória e o seu bem responde por aquilo ali. A gente falou sobre a obrigação próprio terreno, que é da própria coisa. Então, ou você contribui, né, a máximo aqui, resumindo, ou você vai perder o bem. Quando você me fala que a sua previsão orçamentária não está adequada, Lucimária, ela precisa ser adequada e você precisa demonstrar para os moradores quais são os prejuízos daquela não adequação. O portão vai ficar aberto aí, que você não vai conseguir manter. Vai faltar segurança. Vai faltar o qualidade. básico. E pelo que você falou, eu acredito que a sua inadimplência deve estar altíssima. Né? Então, por isso que você não está conseguindo. Inclusive com as seguradoras aí, um abraço pro pessoal, né? Garantidora da Condoauro, Connect e da Planalto. Planalto e Condoauro fizeram um patrocínio muito bacana, levando conhecimento para o Cincho, uma aula sobre mobilidade elétrica, inspeção predial e fiscalização de obra. Tem tudo a ver com o que a Lucimara está falando, que é o seguinte, Lucimara, se você não tem receita suficiente para bancar o condomínio, em algum momento você vai estar garantindo que você está perdendo qualidade do seu imóvel, segurança no seu imóvel, continuidade da vida útil do imóvel, tá? Estou falando como engenheiro especializado há mais de 15 anos trabalhando no ramo condominial. Quero mandar um abraço aí para o Paulo Melo, mandar um abraço para o doutor Aldo Rabelo, para minha amiga Rosilene, que é da turma do Paulo Melo, braço direito do Paulo, do nosso amigo Marcelo, do Cicobi DF1000, que vai fazer um evento agora dia 6 e 7, lá no SIG, um evento fantástico, curso de formação. Não fui convidado ainda não, hein, mas eu espero estar lá para colaborar com isso. E dizer para você o seguinte, Lucimara, taxa de manutenção predial é um item que falta dentro da programação da taxa ordinária. E eu tenho um livro escrito sobre isso, que eu já faço até sorteios aqui, e a gente ensina como você ter um valor fixo para fazer a manutenção do edifício, de modo que você não tenha esse tipo de problema. Portão que não abre. Você quer ver um risco altíssimo, que a gente falou lá no evento, combate a incêndio. Se o seu condomínio está sem dinheiro, eu tenho certeza que seu risco de combate a incêndio está alto. Você não está com o seu sistema atualizado. Isso é uma falha, porque deixaram a cadeira de engenharia de fora da formação do síndico. Tá? Você que quer saber mais, coloca aí, @eng, E-N-G, Diógenes, D-I-O-G-E-N-S, Suete, no Instagram, tá cheio de dica lá para você. E também segue aqui a doutora Priscila Felsenberg, que é mais difícil de falar, né? Mas se você escrever não, tem uma dica, hein? Tá nos stories marcada lá. Tem uma dica? Como é que fala? Tenho. Advogada Priscila, aí você coloca o F de fé, F-E, e Deus vai continuar. Deus ajuda. Deus ajuda, só tem eu lá com esse nome. Viu, gente? Só para finalizar aqui. Vamos finalizar a pergunta da Jucimara. Jucimara,
o seu condomínio está na UTI. Procure uma garantidora, né, para que tire ele da UTI e as medidas judiciais cabíveis, um advogado vai tratar também para poder recuperar esse crédito teu aí que está dormindo. Lembrando, Simara, que a consequência é responsabilidade civil sobre o síndico, desde não prover a receita correta, que é a obrigação dele fazer a previsão orçamentária, até risco de segurança, falta de seguro, acidentes dentro do condomínio. Pessoal, deixa uma dica aqui, né? O seu condomínio é um CNPJ que contrata serviços e para isso ele tem pessoas trabalhando. Quando você não cumpre as normas de segurança de trabalho dentro do seu condomínio, você acaba pagando indenizações, tá? Desde a cadeira da portaria do seu porteiro até os equipamentos de limpeza, uso e manutenção continuada. Então, observa bem que o condomínio tem um CNPJ que é obrigado a cumprir literalmente todas as regras, né, no mercado condominial. E por isso é tão sério. Então, Lucimara, Código Civil, artigo 1348, diligenciar a guarda do patrimônio coletivo, obrigação do síndico. Não pode faltar dinheiro, né, doutor? Não pode faltar dinheiro. Não pode faltar, assim como não vai sobrar, porque não é lucro. Não tem né? lucro, não vai Então, sobrar. Mas é bom você ter um pouquinho de sobra na receita, para ter um fundo de reserva, porque sempre tem uma emergênciazinha que acontece, você tem que resolver. E outra, tem que ter dinheiro para modernizar. Quando a gente fala sobrar, Jorge, só para eu consertar aqui a minha fala, ninguém está levando dinheiro. O síndico não deve estar levando dinheiro. Tem o fundo de reserva, isso é legal, uma previsão legal. Estou falando que depois que tudo está legalzinho, ajeitadinho, cada valor em seu lugar, não vai sobrar. Caso sobre, vai estar aplicado, e aí a gente também está falando de dentro de despesa ali do condomínio, dentro de receitas e despesas do condomínio. O que eu estou falando é que não vai existir superfaturamento, ou não deveria existir isso, tá, gente? Só para que fique bem clara essa fala aí. Ótimo, é o que tá respondido então, né? Tá respondido. Vamos pro próximo bloco. Você estava falando sobre a câmara indiscreta, falei que ia dar um break para você dizer para mim como é que começou a sua história, da onde vem essa coisa toda, quantas pessoas trabalham com você, qual o seu foco de condomínio. E condomínio é assim, cada um tem um foco, né? Como é que funciona isso daí? Diga para mim, Jorge, quem é a Priscila Felsenberg e por que você está nos condomínios? Vamos lá. Eu estou nos condomínios. Eu me formei no IDP, no Instituto Brasileiro de Direito Público de Brasília, o instituto lá do ministro Gilmar, há 10 anos atrás. Desde que saí da faculdade, eu fui advogar. Minha pretensão quando eu entrei não era advogar, né? Meu sonho era ser magistrada. Já deixei ele dormindo um pouco, porque a advocacia me escolheu. Queria e eu não ser juíza. Era você que ia bater o martelo na câmara indiscreta, né? Era eu que ia bater o martelo na câmara indiscreta. Mas dá tempo ainda, Mas a vida me levou para outro rumo. Eu não consigo mais deixar a advocacia. Toda vez que eu tento sair para a magistratura, eu sou puxada para cá, o escritório cresce mais. E sempre condomínio. Né? Sempre condomínio, sempre condomínio. Hoje, o pessoal de Brasília me chama assim, a mulher dos condomínios. A mulher dos condomínios. O marido que fala, é a mulher do condomínio. Não, é na rua mesmo. Às vezes a gente está passeando aí no shopping, aí o pessoal para e fala, a mulher dos condomínios. Então, a advocacia já tomou conta de mim, né? Eu já tenho um outro plano agora de uma maternidade, então uma magistratura vai ficar para a próxima vida. Tá acontecendo. Vai acontecer. Olha e aí, só, como que entrei? beleza. Entrei há 10 anos na advocacia condominial imobiliária. Nosso escritório nasceu lá na cidade do Valparaíso, era o boom comércio imobiliário que existia. Teve um boom comercial. Mandar um abraço para o nosso amigo Johnny Vitor, da JVC Condomínios. São mais de 94 condomínios com Home Talk em Valparaíso. Já toquei alguns condomínios. Já? Conhecidíssimo. Já. Foi meu aluno no curso de formação de síndico no Riacho Fundo em 2018. E a gente levou a metodologia, aplicou na prática. Eu tenho orgulho dele falar que uma parte desse crescimento veio dos nossos ensinamentos. Pronto, olha foi aí que eu me formei. Em 2017 comecei a advogar. Por isso que a gente arredonda para 10 anos nessa mesma época. A gente começou ali na região. Foi também na mesma época que conheci o Johnny ali. E aí comecei na região do Valparaíso, depois a gente foi crescendo, chegou hoje na Asa Sul, Gama, né? E ali em Águas Claras, que é onde a gente tem mais condomínios hoje em Brasília. E fui desenvolvendo minha carreira dentro do direito condominial. Hoje, nosso escritório conta com 14 colaboradores, fora os parceiros, que a gente tem advogados parceiros de outra área, a gente faz parte de um outro escritório também, porque eu não só atuo na área condominial e imobiliária. Nessa nossa época aqui de eleição, eu atuo também no eleitoral. Olha só, então tá pegando fogo. Esse ano não tem vida pessoal mais. Não tem sossego e não vai ter neném também. Não é tema da gente aqui, mas é um negócio que mexe com o país inteiro, igual a Copa do Mundo, né? Doutora, e casos assim, quais são as maiores repercussões de caso, recorrência, o que o síndico tem que estar mais atento aí para
tocar melhor o condomínio? Essa questão, ela é bem emblemática da questão da privacidade, a questão do barulho. E outra questão que vem também bastante, antes de eu entrar aqui no teu mérito, ou Diógenes, que tu vai me ajudar, é o morador antissocial, que a gente tem até que ter um programa todo para falar sobre isso. É verdade. Mas o que a gente tem hoje em crescente dentro do direito condominial é o morador antissocial e os veículos elétricos. Que eu estou mudando aqui agora, minha palestra falava de carros, a gente já vai falar de veículos, porque a gente tem outros veículos que são elétricos. Que na minha visão como engenheiro não tem nada demais. É só você não colocar no subsolo da garagem, que é onde dá problema, e colocar na área externa. Pronto, tá resolvido aí. Deixa a sua pergunta, quer saber sobre carros elétricos, veículos elétricos, incêndio, bateria? É uma das minhas especializações. Tem coisa no Instagram para você, fica à vontade, Diógenes Suete, @Diógenes Suete no Instagram, e tem YouTube também, @Condominial Engenharia. Esse programa vai estar postado lá junto com o canal dos Doses Milionárias. Você que está na rádio pode fazer a pergunta pelo nosso WhatsApp. E vamos seguir com a doutora Priscila aqui, que eu quero saber dela o seguinte. Na sua visão, doutora Priscila, quais são os maiores erros que os moradores cometem em relação aos síndicos? E agora vai doer, hein? Agora a gente vai bater. Porque é sempre quando o síndico erra. Mas e o erro do morador em relação ao síndico? Porque ele também é pessoa. Nós somos gente, eu sou conselheiro, viu, inclusive. Tá bom. São essas acusações, né, gente? E que são às vezes muito impertinentes. O síndico, ele não trabalha só, ele é um tripé, né? Tem uma gestão, tem uma administradora, tem a parte estrutural de engenharia, tem a advocacia, assessoria. Então, é um tripé. Então, eu acho que, fora isso, tem a própria comunidade condominial que precisa auxiliar. Né? Então, não é porque você elegeu ali um síndico, que o síndico elegeu e delegou as funções que podem ser delegáveis, né, por ele, que você tem que entregar e aí Deus cuida do resto. O condomínio, antes de qualquer coisa, ele é o seu lar, ele é a sua propriedade. Tem que ter participação, então, quem vai ter aquele prejuízo da desvalorização ali do imóvel é você, dono. Então, cuide da gestão, fique de olho, participe, gente. Faz uma roda. Um ano vai ser o corpo consultivo vai ser esse. Depois a gente vai trocar ali. Participa. O famoso mindset, né? O Mind Master, que a gente fala aí do Napoleão Hill, Mind Master milionário, aquilo que faz desenvolver, crescer, trazer um valor para o negócio, descer para a Assembleia, interagir. Eu acho que isso é todo interessante, mundo quer ser né? pai do filho bonito, mas do filho feio ninguém quer, né? Pois, então eu acho cuida. Eu penso assim, o condomínio ele é um grupo, é o primeiro grupo do WhatsApp. Só que não tinha WhatsApp, porque era todo mundo com direitos comuns participando de um mesmo empreendimento em um núcleo. Se você olhar o grupo do WhatsApp, com pessoas com o mesmo interesse dentro do grupo, cada um debatendo ali, né? Tem gente mais educado, tem gente menos educada. Já nós vamos fazer o nosso break aqui da rádio a nível nacional, tem que fazer o nosso intervalo da Sara Brasil FM. Você que está aí do outro lado, deixa o número pra gente aqui, Genunes 2, entrou o substituto do Genunes aqui, gente. 30 22 98 70, prefixo 61. Vai lá, já manda aquele zap. Olha só, quem tá ganhando os ingressos até agora é a Jucimara, hein? Vai ganhar 2 ingressos aí pro da praia, tá? Mandou a primeira pergunta. A gente volta com os casos daqui a pouquinho da doutora Priscila Feusenberg. Eu quero saber o caso mais desafiador da sua carreira. Posso falar depois? Vou pensar aqui, porque são tantos. São tantos? Olha só, essa é uma pessoa de milhões, né? Afinal de contas, doses milionárias não é para qualquer um. Vamos que vamos. Pode soltar o intervalo aí, querido. Amém, amém. Estamos de volta na Sara Brasil FM com o nosso programa de engenharia condominial, onde o síndico pode botar a boca no trombone, né? Aqui você, além de estar abençoado pela palavra da Sara Brasil FM, que nós temos todos os dias. Um abraço para o nosso bispo aqui. Você, na Rádio Cristã, princípios cristãos aplicados à gestão do condomínio, nada mais justo, né? O decágono do regimento correto, da entrada da terra de Canaã, a nova promessa. Você quer saber mais? Esteja aqui com a gente. E hoje eu estou aqui com a doutora Priscila Feusenberg, que já ensinou até como é que acha ela no Instagram. E nós temos uma pergunta da Mônica. Da Mônica. O que a Mônica... Solta o áudio aí. Bom dia, meu nome é Mônica, sou de Águas Lindas, Goiás. Eu gostaria de saber da doutora, quando o síndico muda a contabilidade do condomínio e não comunica aos condôminos. O que os moradores precisam fazer e saber em respeito dessa situação? Eita. Pronto, vamos lá, Mônica. Isso aí é bom, sabe o quê? É pra gente
desmistificar a história dos 3 orçamentos. Que não é, né, o condomínio ele não é um local público da publicidade, do público que eu estou falando de órgão. Vamos focar aqui. Primeira coisa, Mônica, me disse se teve aumento de despesa. Se houve aumento de despesa, aí sim, o síndico precisa levar isso numa assembleia, apresentar as administradoras da contabilidade aí, para que vocês possam tomar uma decisão em conjunto. Se não houve aumento de despesa, e a depender da razão da troca, ele não tem que pedir autorização de vocês. Imagina só se, vamos supor aqui, vou dar um exemplo esdrúxulo para que você possa entender o porquê que o síndico não tem que chamar a cada decisão que ele vai tomar a comunidade condominial, senão vocês vão viver em assembleia todos os dias. Imagina o síndico indo comprar uma lâmpada, Diógenes, e ter que chamar uma assembleia para fazer isso. Pois é. Então, se está dentro da previsão anual, se não houve nenhuma despesa, não, eu entendo que não tenha que comunicar sobre a troca da contabilidade. Houve aumento de despesa, aí a gente chama para poder fazer uma assembleia e escolher. Ele deve o quê? Apresentar essa empresa em uma próxima assembleia. Não existe em nenhum lugar da legislação brasileira algo que diga que o síndico precisa apresentar 3 orçamentos de qualquer empresa que ele for contratar. Ele não pode ir além do que está previsto na previsão orçamentária que é entregue para vocês uma vez por ano. Quer complementar de alguma forma, Jorge? Olha, a questão da contabilidade, né? Eu acredito que o síndico tem sempre que buscar melhorias para o condomínio. Se ele não mexe na ordenação de despesa, mas ele vê uma vantagem contratual que traga benefícios para o seu condomínio, você tem que apoiar o síndico, entendeu? Sobre essa questão, a gente vê muito contrato. Vou dar um exemplo aqui. Tem um contrato de prestação de serviço para combate a incêndio, né? Uma vez por ano a pessoa faz a revisão e tudo. Só que, por exemplo, nesse contrato que eu fiz a auditoria, então, pessoal, só para explicar, eu faço a fiscalização de obras no condomínio, que é um conceito muito amplo, depois a gente fala aqui, e eu vi que o pessoal tinha um contrato de 3 mil por mês, condomínio 487 unidades, contrato de 3 mil reais, mandaram um reajuste. A síndica nova olhou o reajuste e falou assim, vai passar para 4 mil, vai dar quase R$1.000 de aumento. Deixa eu ver no mercado o que eu tenho de benefício. Ela correu atrás, orçamento, mexeu, cuidou, encontrou um serviço mais completo, melhor tecnicamente, pelo mesmo orçamento do contrato anterior. Ou seja, ela não precisava subir o preço do contrato, ia manter a receita e melhorar o serviço. Então, ela não precisava dar essa assembleia para substituir, né? Mas, como a doutora falou, se aumenta a despesa, tem que ser justificado. Para justificar, primeiro vai para a assembleia, depois da assembleia, vem para ser aprovado e aí você ajusta tudo. Então, não cometa o erro de aumentar despesas sem que você tenha poderes efetivamente, porque você tem que fazer a previsão orçamentária, correto? É isso, doutora? Faz uma vez por ano, etc. Surgiu um problema, a receita caiu, teve um gasto a mais, você vai fazer outra assembleia e você pode ajustar. Porque muita gente não sabe, o síndico pode ajustar a previsão orçamentária, não precisa ser uma vez por ano, tá? É à medida que tem necessidade, você faz a assembleia e ajusta na previsão orçamentária. Por isso que chama de previsão, né? Exatamente, porque é previsão, não é determinação limitante, tá? É uma previsão. Se acontecer intercorrências, pode ser alterado. Mas, sobre a troca efetiva do contador, eu consigo te dizer assim, que tem que ter coragem para fazer isso, mas também tem que entender, porque o síndico, junto com o contador, responde civilmente pelas coisas que é do condomínio. Erro, lançamento de imposto errado, etc. Inclusive, o síndico tem que lançar o seu prolabore, tá? Se não lançar, dá problema, né, doutora? Exatamente. Entendeu? Você ia vir perguntar, Diógenes, eu acho que foi respondida a pergunta, qual era o caso, né, mais complexo que a gente teve ali no escritório. A gente vai falar desse caso aí. Só fechando aqui o caso da nossa amiga de Águas Lindas, é o seguinte, apoie o teu síndico, peça para ele explicar, porque ele pode, né, dar transparência. Pode. Por que trocou? Você não pode proibir ele de trocar, mas você pode cobrar uma explicação por escrito no livro de ocorrência ou no e-mail. Por que o senhor trocou? Me explica. Aí vai entender, tá bom? Para que fique claro, né, para que possa ficar, não existe uma obrigação legal da apresentação dos 3 orçamentos, mas existe uma obrigação moral. De prestar conta. Você pode, por transparência, levar os 3 orçamentos. Eu estou te falando para não colocar na forca o síndico que procurou uma melhoria. Você tem, né? tem que entender isso aí do legal. A transparência, né? O legal é uma coisa e o moral é outra. Exatamente. Lembra, por exemplo, falando em inadimplência condominial aqui, só para dar um exemplo. A inadimplência condominial, ela vence a cada 5 anos, mas moralmente você sabe que deixou de contribuir.
ninguém vai te cobrar os 5 anos, né, que se passaram. Mas moralmente você pode ir lá e fazer o pagamento. A gente teve um caso desse, não foi, Diógenes, lá no Conecta, que o morador relatou que ele estava apertado, mas que mesmo assim, passados os 5 anos, ele foi lá e fez a quitação. Então, moral é diferente de legal. Né? Nem tudo que aquilo que é imoral é ilegal e nem tudo aquilo que é moral é legal. Mas o ideal é que eu nem A questão é a diferença da lei e o comportamento, né? Por exemplo, o pessoal fala sobre contratação. O síndico, o pai do síndico, eu peguei uma pergunta assim lá no podcast do Inteligência Condominial, mandar um abraço para o nosso amigo Tiago, comunicador, Inteligência Condominial, no Instagram, @Inteligência Condominial, programa fantástico, passa na rede SPTV São Paulo, tem programas comigo, com a doutora Priscila, com diversos outros players Jornal do mercado condominial, condominial, né, agora. Jornal Condominial agora, cheio de notícias bacanas. Você pode interagir, deixar sua pergunta para o nosso número, cadê o G Nunes? 2 aí, me ajuda aí. Vamos lá, 61 30 22 98 70, hein? Beleza, você pode mandar sua pergunta para cá. E agora eu quero saber, já respondido ao nosso amigo de Águas Lindas, qual o caso mais picante, qual o caso mais pesado, mais difícil que a doutora já enfrentou nesses anos de carreira? Não vou me ater a um caso, mas casos que chegam de forma recorrente lá no escritório e que mexe muito assim, né, com a gente. A gente tem um problema aqui na região, né, tanto Brasília quanto o entorno, inclusive já foi um problema levado à Ordem dos Advogados do Brasil, que é a acumulação de administração com a advocacia. Tem até uma ação constitucional contra isso, né? Tem uma ação, né? E a gente é procurado muito, talvez até pelo meu jeito tão boazinha de falar. Boazinha? Né? Então a gente tem ali uma... Quem deu esse conselho aí de boazinha? Não tem não. Então procura aquela doutora lá que ela vai resolver, que ela é meia pá virada, ela é para resolver isso aí. Então a gente sei que é sangue quente, né? Que vai para cima e resolve mesmo. Resolve mesmo. Então a gente é procurado muito quando é percebido, né, pela comunidade condominial que está havendo ali um desvirtuamento na questão de advocacia com a administradora, quando é feita uma junção, porque uma precisa fiscalizar a outra. Então a gente já tirou várias vezes, né, tanto dentro de Brasília quanto no entorno sul, advogados, colegas que não devem fazer isso, gente, pelo amor de Deus, ajuda a nossa raça aí, tá? Com administradores que acumulam a função e acabam que ali os números, vou colocar assim, dos condomínios, eles ficam desvirtuados. Então, nós somos procurados de forma recorrente para que faça a troca, né, dessas administrações, dessas gestões com relação a condomínios de grande porte. Quando eu falo grande porte, é acima de 300 unidades. Então, a gente tem trocado muito lá no escritório, levado para prestação de contas, às vezes dá caso criminal que a gente tem que resolver, que dentro do direito condominial, inclusive, Diógenes, já se fala aí dentro do direito constitucional de um direito penal condominial. Penal, né? Condominial. Essa é a novidade. Você do outro lado aí, que está ouvindo a Sara Brasil FM, você sabia dessa? Alguém tem essa resposta para me dar? E comenta lá no Instagram. Eu quero que você siga a doutora Priscila Felsenberg no Instagram. Vamos deixar o link aqui no vídeo gravado para o YouTube. E, doutora, eu achei que já tinha acabado com isso, de administradora, contabilidade, fornecer advogado. Sabe por quê? Porque você que está do outro lado aí, meu caro ouvinte, dos condomínios, veja o quanto você fica vulnerável quando a sua prestadora de serviço também te fornece o advogado, quando o vínculo é personalíssimo. Da pessoa jurídica para a pessoa do advogado e da pessoa física. Imagina a pessoa que está dentro do processo, que errou pela empresa, vai fazer uma notificação contra a própria empresa, não tem como. E aí você compra isso porque é mais baratinho e fica desprotegido. É uma construção lógica, né? Doutora, tem pergunta aqui, ó, no WhatsApp. Você está querendo ganhar um ingresso, né? Tô vendo que vocês estão querendo aí, gostaram desse negócio aí. Vamos lá. E a minha dúvida para a doutora com relação à perturbação relacionada a latidos de cachorro no condomínio, como o condomínio deve proceder com relação a isso juridicamente, tendo em vista essa reclamação já ser recorrente, o morador já ter sido advertido a primeira vez, e mesmo assim as reclamações continuam. Nesse sentido, como é que o condomínio deve proceder daqui para frente com relação a isso, doutora?
vamos lá, é Regiane, né? Regiane, é algo recorrente também, né, o Diógenes, que a gente encontra aí. Primeira coisa, ela já detalhou aí no áudio dela que ela já seguiu com todas as questões administrativas. Provavelmente ela pegou a convenção e foi ticando. Já adverti mais uma vez, multei e agora eu estou de mãos atadas, não sei mais o que fazer porque não houve resposta administrativa. Aí é uma questão agora judicial, mas se existe latido, muito latido, perturbação, gente, o cachorro, eu posso falar isso porque eu tenho 5, eu tenho 5 cachorros e 2 gatos. E sabe o que eu faço e contando, você tá? Você vai rir do outro lado aí, viu, Regiane? Porque a pessoa fala assim, tio da mamãe não late não. Cara, não existe isso. Ele só tá latindo por alguma razão. Ele tá latindo por alguma razão. Você pode fazer um adestramento do teu cão. Ele incomoda, é aquela ideia. Quem fumava antigamente achava que não incomodava, porque estava fumando. Quem tem um cachorro acha que o incômodo é pouco. Naturalmente você acha que é pouco, mas você tem que ter empatia. Você tem que trocar de lugar com o outro, entendeu? Regiane, eu acho, vou cortar um pouco aqui a doutora para responder em conjunto, tá? Eu acho que você tem que deixar que as câmeras filmem e mostrar a regularidade, a repetitividade. Tô errado, doutor, ou é isso mesmo? É isso mesmo, mas tira o cachorrinho aí da emergência, se ele tá latindo, liga na Delegacia de Defesa de Proteção dos Animais, pede auxílio. A gente teve um caso de muitos cachorros no Guará, viu? Depois a gente vai falar sobre isso. Tem um prédio que eu tô regularizando, que a moça tem um pequeno canil em casa, uns 7 doguinhos. Nem era no condomínio, era cachorros que ficavam mordendo os condôminos de uma casa na rua, perto de um condomínio, e ficava mordendo. Teve que chamar, foi polícia, foi televisão, foi tudo, até que ela teve que mudar do lugar. A mulher que ela pegava cachorros da rua e não alimentava, então os cachorros eram... O cachorro, ele não late de graça, ele não late sem motivo. Então, veja o porquê, né? Não veja, porque você não vai conseguir entrar na unidade do morador, mas chame a delegacia e procure uma medida judicial para que essa perturbação de sossego ela seja sanada aí do seu condomínio. E o morador que perturba sossego é um morador antissocial, pode ser expulso, entre aspas, do condomínio. Nós também. temos uma lei que eu acho muito contraditória, que é a Lei 7.791 aqui do Distrito Federal de 2025, que fala que o cachorro que está na comunidade, que é alimentado ali, não pode ser expulso, que tem que manter, mas não nomeia o responsável. O que o síndico tem que fazer no caso, vamos supor, da Regiane, é um cachorro que está latindo. Então a gente está explicando para ela, olha, comprova esse problema, notifica, se houver indícios, viu, Regiane, de maus tratos, você é obrigado a denunciar, se souber que você sabe dos maus tratos. E você não denunciou, qualquer morador pode denunciar você. Estou errado, doutora? O feitiço vai virar contra o feiticeiro, Vira né? contra o feiticeiro. Então não tem como ter dó. Você tem que dar orientação, notificação. Se vê que o animal está sendo maltratado, comunicar às autoridades cabíveis. Exato. Tá bom? Segunda coisa, sobre o morador, você tem que comunicar que está tendo problema e tem que ter o denunciante. Porque existe também a questão de barulho. Quando a gente vai para a lei de contravenções penais, o que acontece? Um índice de 55 decibéis de dia e 45 decibéis à noite, tá? Isso é consagrado em lei. Serve para qualquer coisa, cachorro, gritaria, discussões, o momento do amor, que é muito comum nos corredores, né? Tem muito meme na internet aí, som, barulho, de todas as formas, tá? E também você tem essa invasão de privacidade, esse incômodo que gera com cigarro, tabagismo em excesso, etc. É só notificar e comprovadas vezes, tá, Regiane? Mais 1, 2, 3 vezes sequencial, mostra que está tendo incômodo, porque uma vez pontual não gera esse direito, né, doutor? Não, uma vez pontual você vai advertir, né? Se tornar recorrente, você vai seguir o que está na convenção. Vai depender da sua convenção. É uma outra advertência? É uma multa? É uma notificação? Quais são os passos aí que estão previstos na sua Nós convenção? não vamos falar da lei aqui agora, que eu tenho outras perguntas para a doutora, mas anota aí, você que é síndico aqui em Brasília, tá? Lei 7.791 sobre pets em áreas comuns. Se você está dando comidinha para o pet na área comum, você tem que conhecer essa lei. Vou fazer um Reels daqui para sexta-feira lá no Instagram, Engie Diógenes Suete, para você poder comentar, tirar suas perguntas. Vou dar um release para vocês lá, beleza? Tem uma perguntinha aqui também da Beatriz Carvalho. Bom dia, estou com uma situação delicada. Uma senhora com problema auditivo escuta a TV com um som bem alto e o vizinho está reclamando, pois a TV fica fixada na mesma parede que divide o quarto dele. O que fazer? Porque eu já conversei com ela, porém não resolveu. Mesma situação do cachorro. É perturbação, é sossego, é som alto.
precisa estabelecer, apesar dela ter, né, esse problema aí auditivo, a gente está falando de uma comunidade condominial, gente. É o que a gente falou já em outros programas. É o comum, né? É o deterimento do teu direito individual contra o da coletividade. Sim. Né? Sim. Então, tem os limites, né? Morar em condomínio tem né? suas limitações, tem as e é por limitações. isso que funciona. Eu tenho minha mãezinha, 77 anos, na pensão do Iracema, aí na Ceilândia. Um beijo, um abraço, amo você. Minha mãe escuta muito bem, por sinal, mas a gente já vai se preparando para as coisas que vão acontecer. Então, essa questão da audição, que a nossa amiga perguntou, ela é super importante, porque a pessoa vai ter o hábito todos os dias de escutar daquele jeito. Uhum. E aí, gente, condomínio, mora gente que trabalha de manhã e dorme à tarde, mora gente que trabalha de noite e dorme o dia inteiro. Você não tem como regular a vida das pessoas, você tem como regular o funcionamento da edificação. E não vai ficar 100% nunca, tá, gente? Isso é importante. Exatamente. Tem que ter moderação, né? Aceitar as pessoas, a condição da diversidade humana, ela é sagrada. Nós temos um país muito miscigenado, a gente tem aqui Nigéria, África, Venezuela, rodo, sabe, gente de todos os lugares do mundo. Por que eu estou falando isso? O que tem a ver, né? Tem a ver com culturas diferentes, tá? E de pessoas para pessoas tem a ver com sensibilidade diferente. Às vezes o morador chato, né, Juan? O morador chato, o que ele faz? Ele reclama de qualquer barulhinho, porque ele quer passar a régua. Não pode, ele fica o chato do condomínio. Mas tem os limites legais. Então, anota aí, a nossa amiga perguntou, 45 decibéis, que você vai através de um decibelímetro, acompanhado das pessoas do seu condomínio. Se comprar um Minipa, ele tem validade de 1 ano de metrologia. Medir dentro da unidade reclamante, viu, doutora? Se passa dos 55 decibéis de dia, tá? Porque o nosso ouvido humano vai incomodar realmente a partir de 75, mas o conforto do ambiente é até 55 decibéis de dia. E à noite, anota aí, à noite 45 decibéis de volume máximo, até para a consagração do casamento. Doutor, quero saber de você se já teve algum pega pra capar em assembleia. Já precisou bater a mão? Oxi. E eu acho que nós temos mais uma pergunta. Me responde essa pra gente passar para o nosso ouvinte. Gente, assembleia condominial, você não é assembleia condominial. A gente já saiu escoltado pela polícia, facada. Já? Polícia e tudo? Meu Deus do céu. Gente, eu, por exemplo, eu tenho uma pessoa que me auxilia na segurança, porque essa área de direito condominial e imobiliário, demais, viu? Essa área de direito condominial, a gente está falando de terra, né? A gente está falando de terra, condomínio. Tem os horizontais, isso, né? Fazenda. Tem os orientais. Você regularização, tem condomínios assim? Tenho vários aqui na nossa região. Qual que é mais especialização sua? Vertical ou horizontal? Na prática, que agora eu peguei ela no jeito. Para regularizar? Horizontal. Horizontal você manda bem. Que é a área fundiária, né? Bacana. Horizontal. Eu adquiri para a nossa empresa BSB Engenharia Condominial.com.br. Você pode colocar no site aí. Você vai ver, adquirimos agora um drone Matrice 4T. T de térmico, que faz foto em 4D, mapeia todo o seu condomínio. E tem um detalhe, inspeção de fachada a gente reduz mais de 50% o custo do seu teste bate-fofo, tá? 61996989009, só vou falar essa vez, se você não aproveitou, vai ter que entrar nos nossos canais ou mandar o WhatsApp aqui para a rádio. Doutora, já saiu com a polícia então? Já, a gente já saiu com polícia, escoltado, já saiu até do escritório. Gente, condomínio, é condomínio, né? Muito obrigado. Deixa eu ver aqui com o nosso amigo a pergunta que nós temos aí. Fala, meu síndico! Fala, síndica! Ai, Tiago. O Tiagão! Ai, que amor! Doutora Priscila, tá falando Tiago. Parabéns pelo programa, muito bacana, muita informação. E você fala um pouquinho mais sobre LGPD, né? Aqui essa câmera aí tá equilibrando, vamos dizer assim, a privacidade da pessoa. Como é que o síndico lida com questão de imagens, dados sensíveis dos moradores? Fala um pouquinho para nós da LGPD. Valeu. É isso aí. Valeu, Tiagão. Obrigado pela pergunta. Gente, ele é um gentleman. Muito obrigada. Então, essa questão dessa ação, ela trouxe várias vertentes para a gente, né? O que chamou a atenção foi essa questão da exposição do morador, da exposição da família. Infelizmente, esse morador ele já colocou a unidade para venda, já praticamente já vendeu essa unidade, mas tem os abalos psicológicos que vieram, né? A gente fala muito dessa questão dessa ação, mas tem os abalos psicológicos que vieram da família. Diógenes, não tem como a gente saber. Coisa que a gente nem pensou. Olha só, não tem como a gente saber. Dentro do lar. Tem. Porque essa câmera deixou todo mundo com medo. Vulnerável. A gente não sabe o que foi. Como você se sentiria, filmado. meu amigo ouvinte, se você soubesse que você não tem como descobrir, mas tem uma câmera filmando a sua varanda 24 horas.
que a por gente não dia, sabe. por anos. De Tudo noite que você e de fez na dia. varanda está gravado de posse do condomínio. O que você acha disso? E o que você diria para o síndico? Eu quero ouvir seus Pior comentários. do que posse do condomínio é posse de um morador. Para mim, então não está só na posse do condomínio, está na posse do condomínio e na posse de um morador. Tem um Então, morador com que o fez a condomínio- ponte com o condomínio, né? É, Então uma- vazou a informação duas vezes. A câmera era da unidade. E tem uma punição E o condomínio severa para isso utilizava. na LGPD, não Tem sim. É exposição, assim, desenfreada. É o Ah, máximo meu grau de amigo, exposição que eu coloco. Você que é síndico, você tem que entender que você levantou a mãozinha na Assembleia e falou, eu dou conta do Olha a recado. responsabilidade disso aí. E as pessoas confiaram e votaram em você para manter o condomínio seguro, fazendo a função social do condomínio, você assumiu uma função meio que pública ali no ambiente privado, né? Ou seja, todo mundo vai te ver, você não pode recusar que as pessoas falem com você não pode não querer atender o morador, você não pode fazer coisas erradas e você não pode deixar uma situação dessa. Olha só, um morador que filmava o outro morador, que passava a imagem para o condomínio. Eu não sei o que eu faço com esse pessoal, não. O que você acha, meu amigo? Você já tinha entendido esse recado aí, já? Despreparo total. Eu estou aqui para levantar a bandeira do síndico profissional. Não estou eliminando os síndicos moradores. Eu estou pedindo para os moradores, não. Eu estou pedindo para o morador se profissionalizar. É isso. Tá? Então, gente, é responsabilidade. 30% da população do Brasil já está em condomínios. Todos os problemas que a gente enfrenta extramuro, eles vão estar dentro dos muros. Tem um PL aí que eu queria até falar, que vai sair um PL de regularização da engenharia, e você vai falar assim, esse cara é doido, porque esse cara é engenheiro, faz inspeção predial, e ele é contra o PL da inspeção predial. Eu vou explicar para você agora em 30 segundos o porquê. Porque está mandando fazer a inspeção predial a cada 10 anos. E a cada 10 anos, você sabe que as garantias maiores de uma construtora, junto a um condomínio que é entregue muitas vezes totalmente disforme do que foi contratado, com 5 anos você perde. Aí entra o síndico despreparado, não tem um plano de manutenção, não recebe o imóvel direito, gera prejuízo para aquela comunidade, principalmente as comunidades carentes. Eu a vejo acontecer muito em alto padrão também, mas o dano maior no patrimônio pessoal é para quem tem menos condição financeira. Aí vem uma construtora, fatura milhões, entrega para o síndico não toma providência de garantir os direitos daquela galera, e a legislação agora que vai regulamentar fala que é com 10 anos. Olha, não tem nada a ver. Com 10 anos você já perdeu 90% dos seus direitos, fica só a infraestrutura e erro de projeto. Né? A estrutura física, a estrutura metálica, a estrutura de concreto e a parte de erro de projeto. Quando você faz um laudo no recebimento ou com até 5 anos, o que acontece? Você garante todos os seus direitos sejam recompostos pela construtora se ela falhar. Entendeu? Então, você tem que ter essa noção aí para poder fazer. Por isso que eu sou contra esse PL da forma que está sendo feito aí. Tá? É melhor que tenha o PL do que não tenha? É melhor, mas da forma como está não ajuda muito, tá? Temos mais pergunta aí, amigo? Temos sim, temos aqui a perguntinha do André Silva. Tem um apartamento alugado, na convenção colocaram que o inquilino não pode levar o convidado para usar a área de lazer. O inquilino levou o irmão dele para sentar nas mesas próximas da piscina. Ele já teve uma treta com esse morador que morava em outra unidade. Ele pegou e me mandou uma mensagem com uma foto do inquilino com o irmão sentados na mesa. Ele, no outro dia, me mandou uma multa. Isso é legalmente ele me multar. Pronto, está estabelecido na convenção, por ata maioria, o coro está certinho? É uma vontade da comunidade condominial. Mas espera aí, antes de multar, ele tem que mandar uma notificação permitindo a defesa. Estou errado ou não? Sim, é porque ele falou que se era legal, proibir, né? Ele não questionou ali a questão da defesa ou multa, não. Se poderia proibir. Então, se a maioria condominial sentou, se tem placa, tem história, alguma coisa aconteceu aí, e decidiu que os convidados não podem fazer parte da área de lazer, de piscina, não pode mesmo, né? Acabou. Então, tá decidido, é dessa forma. Só que, claro, o procedimento que foi tomado, como essa multa chegou, aí já é uma outra questão. Foi obedecido o que estava ali na convenção? Rito, né? Doutora, quero recomendar aqui, pessoal, para seguir a doutora Priscila Felsenberg. Fala como é que é o Instagram pra gente, doutora. Advogada Priscila, normal, tá? O nome é normal, é SC com L só, F-E, e aí vai aparecer o resto lá para vocês. Viu? Beleza, Advogada Priscila Fé, aí vai aparecer o resto. É um dos maiores instrumentos da utilização do síndico, é a parte do direito e também a engenharia. Não vai me deixar de fora dessa não, porque eu auxilio você em muito que você tem que fazer. Síndico foi eleito para fazer a gestão das edificações. Se tivesse que deixar um recado para o síndico sobre quem é a Priscila Felsenberg, o que está acontecendo no mundo condominial,
o que você diria agora? Pronto, se for pro síndico, eu vou falar assim, ó, eu sou a pessoa que pode te ajudar ou que pode consertar aí a sua vida, tá? Se estiver fazendo coisa errada. Então, síndico, comunicação, trabalhe com comunicação, seja transparente, né? Estabeleça as diretrizes que você vai levar ali na sua gestão. Eu acho que isso é o mais importante. Problema em condomínio sempre vai existir, graças a Deus, senão eu perco meu emprego, né? Então, o que acontece? Seja aberto à comunicação. Chame a comunidade condominial para fazer parte de sua gestão. Não crie inimigos, porque não vale a pena. O coração vai dar ruim aí. Então, não leva isso para o coração, não. E a gente aqui, a parte jurídica, principalmente a Vanguarda, aqui de Brasília, que já está com direito condominial e imobiliário há muito tempo, a gente está aqui para te auxiliar, tá? Posso continuar aqui para finalizar? Vamos lá, vamos finalizar. Temos quanto tempo aí, meu querido? Um minuto. Vamos falar, então, aqui um pouco também de caridade, né? É importante falar disso. Você já tem que apoiar, eu não estou nem pedindo, mas se você não apoia a caridade, você não está com o coração cristão, meu amigo. Vamos nessa. Pronto, eu sou fruto do conhecimento, fruto da educação, e eu trago aqui para vocês um projeto Sai Pobreza, que é doação de material escolar para crianças carentes de todo o Brasil. O projeto começou aqui com o juiz Aragonês Fernandes e está estendido aí no Brasil inteiro. Então, ajude, gente, auxilie, material escolar, educação. Essa é a única coisa que pode mudar. Tem o Instagram aí, doutora? Tem sim, o Instagram é Sai Pobreza mesmo. @ Sai Pobreza. @ Sai Pobreza. E lá é o CNPJ do Sai Pobreza que você vai fazer a sua doação lá. É o meu único pedido. É o único pedido dela lá, ó. CNPJ para quem quiser doar é 6062 3169 000120, tá bom? Sai Pobreza, todos juntos somos muito maiores. Vamos nos unir em Cristo e ajudar, colaborar, dar o seu melhor aí nos condomínios. Esse foi mais um programa Doses Milionárias, um mundo dos condomínios, onde você põe a boca no trombone, fala o que precisa, pergunta o que quer saber e tamo junto. Jorge Nissuete, Priscila Felsenberg, Obrigada, Doses Milionárias. Daqui a pouco tem mais, hein?